Bom dia, crianças. Vamos fazer a nossa correção da atividade que tia passou ontem, não é? Ontem foi quarta-feira, dia 21, e nós trabalhamos sobre a população e a economia de Pombal. E trabalhamos também números pares e ímpares e a pintura, não é? Então, no textinho que vocês receberam, fala um pouco da população e da economia de Pombal. Tem alguns números, né? Então, os dados da população de Pombal em 2010, de acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de 32.110 habitantes. 8 anos depois, o mesmo instituto fez uma estimativa dessa população, que subiu o número para 32.749. Nós vimos também que a economia de Pombal está centralizada basicamente em 3 setores, não é? O setor de serviço, indústria e agropecuária. E tia passou a atividade para vocês. A atividade diz o seguinte: de acordo com as informações acima, responda. Primeira questão. Segundo as informações do censo de 2010, em Pombal havia 32.110 habitantes. Esse número é par ou é ímpar? O que foi que eu expliquei para vocês ontem na aula sobre números pares? Que o nosso sistema de numeração decimal é composto por 10 números. 10 algarismos, desculpem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses 10 algarismos é que nós formamos os outros números. E para que possamos identificar se um número é par ou ímpar, é suficiente que você observe o último algarismo do número. Se o último algarismo do número for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se o último algarismo do número for 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Então, o número 32.110, está aqui o número, né? A gente pode observar, o 3 é ímpar, o 2 é par, o 1 é ímpar, o 1 é ímpar. Mas nós vamos se basear pelo último. Não importa esses outros. O último é o quê? É par. Então, a resposta é par. Segunda questão. Qual é a estimativa da população de Pombal em 2018? 32.749 habitantes. Terceira questão. Ainda de acordo com o IBGE, Pombal tem um PIB de aproximadamente 170 milhões e 40 mil reais, distribuído em 3 partes, 3 setores, que é o que eu expliquei para vocês, em serviço, indústria e agropecuária. E eu pedi para vocês fazerem a correspondência desses 3 setores ao total que eles representam. Então, aqui nós temos, letra A, serviços. Nós vamos fazer a correspondência para 140.879. Letra B, indústria, 23.243. E agropecuária, letra C, para cá, 9.918.000. Passando a folha, nós temos a quarta questão e a bandeira do nosso estado, não é? A bandeira da Paraíba. A quarta questão pede o quê? Observe os números de habitantes de Pombal nos anos de 2010 e 2018 e responda se é par ou ímpar. Então, aqui, em 2010, nós temos esse total aqui. É a mesma pergunta da primeira questão, né? Nós vamos observar o último número que é par. Então, você vai responder só isso, número par. 32.749. O último número é 9. Então, 9 é ímpar, certo? E a bandeirinha, vocês vão fazer a pintura, não é? Essa parte aqui em preto e essa parte que tem o nome negro, vocês vão pintar de vermelho, tá bom, meus amores?
façam a atividade, façam a correção e enviem para a tia fazer a atividade, a correção individual. Agora vamos para a nossa aulinha do dia. Bem, crianças, feita a nossa correção, vamos dar continuidade com a nossa aula do dia. Hoje, quinta-feira, dia 22/7/2021, iremos trabalhar português e geografia. Em português, nós iremos trabalhar leitura e interpretação de texto. Em geografia, nós vamos trabalhar os aspectos geográficos do nosso município, não é? Então, leitura e interpretação. O que é necessário para você fazer uma boa interpretação de texto? O que é interpretar um texto? Interpretar um texto é você conseguir, após a leitura do texto, responder algumas perguntas, não é? Então, para isso, é essencial que você consiga ler o texto com muita atenção. Se você não fizer a leitura com bastante atenção, você não consegue fazer a interpretação, ou seja, você não consegue responder às questões pedidas na atividade. Então, vamos pegar esta atividade que está com a data do dia 22, aspectos geográficos de Pombal, né? Vamos fazer a leitura desse pequeno texto. Nós vamos trabalhar basicamente os limites. O que é que isso significa? Limites são as cidades que se limitam com o nosso município, ou seja, as cidades vizinhas ao nosso município. Vamos fazer a leitura do texto. Quem ainda não pegou, pause o vídeo, pegue o texto para acompanhar junto contigo. Vamos? Aspectos geográficos de Pombal. O nosso município está localizado no sertão paraibano, próximo aos rios Piranhas e Piancó. Pombal fica localizado na zona urbana. Por quê? Porque o município ele é dividido em duas partes. Zona urbana, que é a cidade, e zona rural, que são os sítios, fazendas, chácaras afastadas da cidade, certo? Então, retomando, o município é dividido em duas partes. Zona urbana, que é a cidade, e zona rural, que são os arredores, onde ficam os sítios e fazendas. E tem o centro da cidade, onde fica a sede do município, que é a prefeitura, não é? Nós temos a prefeitura de Pombal, onde ficam o prefeito, seus secretários. Aí tem limites de Pombal. É aí onde vocês vão observar. Primeiro, vocês vão observar no mapa. Fazer a observação do mapa aqui. Observem bem que aqui, essa parte branca toda aqui, e que tem o nome Pombal, é o mapa de Pombal. E esses, ao redor, são as cidades vizinhas, certo? Então, como fica o limite de Pombal? Quais são as cidades vizinhas a Pombal? Ao norte, nós temos Lagoa e Paulista, certo? Ao sul, nós temos Cajazeirinhas e Coremas. Ao leste, que é onde o sol nasce, não é? Nós temos Condado e São Bentinho. E ao oeste, aonde o sol se põe, que também é chamado de poente, nós temos São Domingos, Aparecida, São Francisco, São José da Lagoa Tapata, certo? Então, esses daí são os vizinhos de Pombal, as cidades que se limitam com Pombal. Ao observar o mapa, vocês verão o nome de todas essas cidades que eu escrevi. Este mapa aqui, ó, observem bem que vocês vão encontrar da mesma forma que está escrito aqui dentro do mapa.
Então, o que é que vocês vão fazer? Leia o texto, observe o mapa e pinte apenas a cidade de Pombal. No mapa, vocês vão pintar apenas a parte que corresponde ao mapa de Pombal. Os vizinhos, as cidades vizinhas, vocês deixam em branco. Embaixo tem esta tabelinha para vocês preencherem, não é? Como é que vocês vão preencher? Vocês vão preencher de acordo com essas informações que tem aqui em limites de Pombal. Vocês vão dizer quais são as cidades que se limitam com Pombal: ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. A segunda questão, vocês vão dizer quais são os rios próximos a Pombal. No texto, Tia explicou que são 2 rios, não é? Próximos a Pombal. Quais os nomes dele? Lembrando que tem que ser escrito com letra inicial maiúscula. Por quê, tia? Porque é o nome do rio. Então, tem que ser escrito com letra inicial maiúscula. E 3, e onde fica a sede do município, não é? Também está aí no textinho. Então, a atividade bem simples, não é? Apenas 3 questões, a pintura. Vocês aí viram os limites de Pombal, alguns dados geográficos, né? Aspectos geográficos do município, bem resumido, porque vocês ainda são alunos de 2º ano. Quando vocês estiverem no 3º ou no 4º ano, com certeza, vocês verão esse conteúdo bem mais aprofundado. Tá bom, meus amores? Um beijo grande, façam a atividade, não esqueçam de fazer o cabeçalho com letra maiúscula, nome completo, 2º ano A, turno manhã, certo? E a letra cursiva. Não esqueçam, tem que praticar a letra cursiva, tá certo, minhas crianças? Um beijo grande e até amanhã na nossa próxima aulinha.